Bem, então temos aqui. Meus meninos estão bagunçando aqui, mas aí fica assim, né? Se eu for impedir, aí fala assim, ah, mas ele fala tanto direito, não deixa os meninos brincar, né? Então tem que provar na prática também isso aí. Direitos à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. Gente, eu coloquei aqui porque a criança depende da mãe. Ah, tá. Eu coloquei isso aqui só para me lembrar. Porque e a mãe? Por que esse direito é para criança e para mãe também? Não é direito, não é só para criança? Não, gente. Porque a criança, a mãe, ela leva a criança, ela carrega a criança gerada na mãe, né? Por exemplo, assim, tem muitas coisas, a mãe tem direito à alimentação, a criança e a mãe, né? O pai não, o pai fica fora. Ah, professor, mas o pai ele sustenta não, porque tem muitos pais, a maioria dos pais, a maioria das crianças que são criadas somente pela mãe é porque o pai caiu fora. Então, assim, a maioria das crianças, e isso é um fato universal, em todos os países é assim, a maioria das crianças que são criadas somente com a mãe é porque o pai sai fora. Então essa lei é para a maioria. Como a mãe carrega durante 9 meses no ventre, então ela pega laço maior. Ainda tem mais uma coisa. Por que a criança, mesmo depois do parto, pessoal, a mãe tem direito à alimentação especial e a criança e a mãe também. Mas por quê? Porque não só para a criança. Porque a mãe precisa se alimentar bem para poder alimentar bem a criança no leite materno. Então essa lei ela é feita baseada em várias pesquisas, ela é uma fundamentação científica. Não é assim, as pessoas escrevem que acham, não, gente. São outros pensadores, pessoas cientistas, várias pessoas que têm um alto grau de estudo para poder fazer uma lei dessa, uma declaração dessa, para declarar esse direito da criança. Não é assim, é porque eu acho que deve ser isso. Não, são pessoas inteligentes, formam grupos. Cada representantes inteligentes de cada país que formam essas opiniões para poder criar esse tipo de declaração para os direitos universais da criança. Então não é assim. Como eu falei para vocês, né? A mãe também tem direito à alimentação, a sua mãe. Cuidados especiais junto com a criança. Lembra da lei do sexagenário? Ah, não, a lei do que? Sexagenário não. A lei do ventre livre, que no tempo da escravidão, antes de fazer aquela lei da Áurea, fizeram a lei do ventre livre, no qual era considerado que toda criança, daquela data em diante, ele se considerava livre, menos a mãe e o pai. Mas como a criança depende da mãe, é a mesma coisa que... Como é que vai libertar a criança? A recém-nascida, ela está livre, ela sendo dependente dos pais, da mãe, principalmente. Então essa lei foi uma piada. Na época, os abolicionistas, eles tiveram isso como uma piada. Como é que uma criança vai nascer livre sendo aquela dependente da mãe? A lei do ventre livre, né? É uma piada, gente. Então, assim, os coronéis não queriam mesmo libertar os escravos, né? Então, assim, vamos ver aqui. Especialistas incluem-se em alimentação pré-natal e pós-natal. O que eu falei? Pré-natal, alimentação para a mãe. Pré-natal, antes da criança nascer. E pós-natal, porque mesmo depois que a criança nasce, a mãe precisa ter uma boa alimentação para poder alimentar bem a criança com leite materno. A criança terá direitos especiais, incluindo-se alimentação, desfrutar de alimentos, moradia, serviços médicos adequados. Beleza. Então isso aqui foi o princípio quarto, agora vamos para o princípio quinto que eu vou ler no outro vídeo.